Locar filme era uma maravilha, né? Eu já falei em alguns vídeos aqui falando sobre locadoras e tudo mais. Essa sensação legal que era, né? Chegar assim final de semana, às vezes uma sexta-noite, um sábado ali depois do almoço, geralmente comigo, era depois do almoço geralmente, umas 2 da tarde eu ia na locadora. E aí era uma maravilha, às vezes eu passava 1 hora, 2 horas na locadora, pensando o que locar, mas sempre eu conseguia achar algo que me interessava, algo interessante. Pô, locava e o final de semana tava garantido, porque naquela época principalmente, final de semana era sinônimo de assistir filme. E pô, era uma maravilha mesmo. Eu acho curioso como tem pessoas de gerações seguintes à minha, né? Que nem, talvez eu fico pensando, se eu perguntar o que é uma locadora de vida, ou talvez as pessoas nem saibam explicar direito, talvez essas pessoas, esses jovens nunca consigam entender o que era essa coisa de sair de casa para alocar um filme. E eu vou falando assim, né? Esses jovens, gerações seguintes, eu fico me sentindo tão velho. E eu acho que sabem muito menos ainda da coisa de locar fita VHS, né? Porque eu acredito que alguns, de repente, até ou pegaram um pouquinho dessa época ali quando crianças, do DVD, do Blu-ray, ou pelo menos já ouviram falar de alguma forma. Mas falar em fita VHS, né? Que chegou ali já em 2003, 2004, pô, as locadoras já estavam começando a se livrar mesmo, assim, do estoque, do acervo dos VHS, né? Porque tava chegando o DVD, né? Mas enfim, a gente costuma sempre lembrar das locadoras como um ambiente maravilhoso, como o ato de locar fita sendo uma coisa maravilhosa que não volta mais. E é verdade, é verdade. Mas isso não quer dizer que era perfeito. Eu não gosto muito de pensar a nostalgia como uma coisa perfeita. Eu gosto inclusive de lembrar a nostalgia dentro das suas imperfeições também, porque eu acho que isso é interessante. Porque se a gente pensa demais na nostalgia como uma coisa perfeita, a gente pode transformar isso numa armadilha. A gente pode de repente começar a se ver afogando nesta nostalgia como uma época em que tudo era perfeito e que o hoje, o presente, representa tudo aquilo que não é bom. Por falar nisso, eu já trouxe um vídeo aí sobre isso, eu recomendo que você assista, que é Quando a Nostalgia Vira Doença. Mas é o que eu digo, acontece que nem tudo era assim, mil maravilhas, então eu quero listar aqui 5 coisas que eu acho que não eram legais assim, de alugar filme. E a primeira é que uma locadora tinha um estoque limitado de um determinado filme. Se o filme fazia muito sucesso, a locadora geralmente comprava lá, sei lá, às vezes 10 filmes, 10 VHS daquele filme, sei lá, 5 legendados e 5 dublados. Às vezes comprava 20 a depender do filme. Só que você sabe o que é que acontecia? Os filmes que ela comprava muito é porque ela sabia que ia dar muita alocação. Então dava no mesmo, meio que você chegava na locadora para alugar o filme e aí falava, ih, não tem, tá esgotado, só final de semana que vem, só tal dia que vão, não sei quem vai devolver. E aí você corria o risco de vir tal dia, mas alguém locou primeiro, enfim. Isso era muito chato. Eu lembro de filmes que chegavam na locadora e caramba, eu tava louco pra assistir, louco pra conhecer aquele filme. E aí o que é que acontecia? Chegava lá, tá locado, não tenho mais. Às vezes eu deixava de ir na minha locadora assim, principal, digamos assim, que eu mais locava, eu ia em outras. Chegava lá, mesma coisa, tá locado, esse filme tá muito disputado. E caramba, era um corre-corre pra você conseguir pegar primeiro esse filme. Então, às vezes acontecia de chegar no próximo final de semana, eu não locava filme meio de semana. Chegava no próximo final de semana, porra, já tá locado, velho, tem que chegar mais cedo, senão você não consegue. E aí, bicho, era uma decepção, né? Era aquela frustração. Eu lembro muito bem de Titanic. Titanic, meu Deus do céu, como foi difícil alugar aquele filme. Eu lembro que o cara da locadora, ele tinha comprado já vários Titanics. E aí chegava lá, eu lembro que ele falava assim, rapaz, vai ser difícil, viu? Porque tem uma fila já tá alocado. E antes de você conseguir locar, já tem uma fila de pessoas que reservaram aqui. Eu lembro dele me mostrando numa folha, velho, a lista, assim, já do nome das pessoas. Aí eu lembro que eu botei, eu não sei se foi Titanic, mas eu lembro que eu já botei meu nome numa lista dessa. Mas o que é que restava? Restava ir alugando os outros filmes que naquele momento não era tanto o que você queria assistir, mas você ia alocando, esquecia, fingia que aquele filme que você tanto queria não existia, porque em algum momento você ia conseguir locar. Precisava de paciência. Isso era meio chato, né? A segunda coisa é que você precisava devolver no prazo indicado pela locadora o filme.
Então, às vezes, por exemplo, você locava meio de semana, você tinha que devolver no outro dia, meio de semana. Final de semana, você conseguia ficar o final de semana. Mas o que é que acontecia? Eu lembro que já aconteceu de eu precisar devolver o filme na segunda-feira e eu não tinha assistido. Porque, tipo, loquei pra assistir sábado e domingo, mas nesse meio aconteceu coisas mais interessantes que não me deu tempo de assistir o filme. Não sei, surgiu alguma coisa pra fazer com os amigos e tal, e a gente foi acabei não assistindo o filme, não deu pra assistir o filme. E aí o que é que acontece? Chegava segunda, eu tinha que devolver mesmo sem assistir. Essa coisa de ter a data certinha ali pra você devolver o filme, porque afinal de contas a locadora precisava ter aquele filme disponível para outras locações, o que é que acontecia? Você também ficava muito limitado a quando assistir aquele filme. Então, você locava final de semana, você ou assistia ou no sábado ou no domingo. Não tinha essa de, às vezes, não estar muito afim de assistir o filme ou surgir outras coisas. Ou assiste ou não assiste, porque era certo. Segunda-feira você ia ter que devolver. Claro, a não ser que você tivesse disposto a ficar pagando mais um dia de locação, né? E é aí que a gente entra na terceira coisa. Pois é, as malditas multas. Eu já paguei multa de filme atrasado porque, acreditem se quiser, chegou na segunda, eu esqueci que eu tinha que devolver o filme. E aí eu lembrei na segunda noite, quando a locadora já estava fechada, eu lembrei na terça de manhã. E aí batia aquele desespero, né? Porque, caramba, bicho, como é que eu esqueci de devolver o filme? Aí tinha que pagar mais um dia de locação. O que é que acontecia? Eu, nessa época, quando a gente mora com os pais, a gente não tem dinheiro, a gente não tem essa independência. Aí eu tinha que ir lá pedir para os meus pais. E era terrível dizer que eu não devolvi o filme porque eu esqueci. Claro que eu recebia, vez ou outra, uma bronquinha aí, né? Ou quando você devolvia o filme e não estava rebobinado, aí era multa com certeza, a polêmica multa de filme que não foi rebobinado, né? Eu já devolvi filme sem rebobinar porque eu lembrei que tinha devolver o filme em cima da hora, perto de fechar a locadora, e aí percebi que não estava rebobinado, e aí levei assim mesmo, tive que pagar a multa. Eu também já esqueci de rebobinar filme, quando cheguei lá lembrei, caramba, não rebobinei, tive que pagar a multa também. Claro, isso se tratava, né, de você deixar o filme na estaca zero ali para a próxima pessoa que fosse locar poder ver tudo do início, inclusive sem pegar o filme no meio para não ter spoiler nem nada, né? Era uma questão de você ter uma gentileza com o próximo e também devolver o filme como ele lhe foi entregue. Mas que isso era chato, ter que pagar a multa, era. E a quarta coisa, pessoal, pode me chamar de preguiçoso porque é meio que um motivo de preguiçoso mesmo. É uma coisa assim pra preguiçoso. Mas às vezes eu tinha preguiça de ter que ir na locadora, tanto pra alocar quanto pra devolver. Eu morava no interior nessa época, assim, não tinha condução, entendeu? Não tinha como pegar ônibus pra ir pro centro e nem precisava, falar a verdade, porque meio que no interior dá pra você ir andando. Às vezes você anda um pouquinho assim, né? Anda um pouquinho, mas dá pra ir andando, entendeu? Não é nenhum bicho de sete cabeças, não. Mas às vezes dava aquela preguiça, viu? Eu admito, eu confesso. Dava aquela preguiça de ter que descer no centro, porque não era uma locadora, tipo, no meu bairro, assim, que era só eu virar a esquina e tava ali a locadora, não. Às vezes dava uma preguiça de ter que ir no centro, debaixo daquele sol, e ter que ir lá pra alocar, e principalmente pra devolver. Pra alocar era menos, mas pra devolver, que preguiça que me dava, viu? Meu Deus do céu. Eu lembro que muitas vezes eu ia de bicicleta, mas não adiantava. Pra voltar tinha muita ladeira, então era descida pra ir, subida pra voltar. E a bicicleta também, meu Deus, eu tinha que ir empurrando ou se virando lá, se matando pra ir pedalando, subindo ladeira mesmo. E vamos para o quinto motivo então. Pois é, fita VHS, diferente do que veio depois aí no DVD, era assim, ó, você pegava uma fita VHS e tinha escrito lá, legendado. Então aquele filme só poderia ser assistido naquela fita legendado, não tinha essa de trocar o áudio pra botar dublado, pra botar legendado, trocar legenda, não. Era o filme como tava descrito ali na capa. A mesma coisa com o filme dublado, na capa tava lá dublado, era o filme dublado e acabou. Então acontecia muitas vezes de eu encontrar um filme que eu queria assistir muito, mas por exemplo só tinha dublado. Eu não gostava tanto assim de assistir certos filmes dublado. E aí só dublado era o que me restava. Eu tinha que assistir aquele filme dublado e não tinha jeito. Então eu acho que essa era uma desvantagem, digamos assim, era uma coisa chata das locadoras, a disponibilidade, porque tinha certos filmes que você encontrava a versão legendada e a versão dublada. Mas alguns, ou era ou um ou outro, e não tinha conversa. Se você queria assistir esse filme, você ia pegar do jeito que tava, e é isso aí. Claro, né? Não dava pra uma locadora ter todos os filmes nas duas versões, legendado e dublado. Pô, imagina, é muito filme. Já era muito filme
tendo assim às vezes só um de cada filme. Imagina ter um dublado e um legendado de cada, ia ser demais, é muita coisa mesmo num espaço só. Bom galera, esses foram os 5 motivos que eu vejo assim, que explicam o fato das locadoras, o tempo das locadoras não serem perfeitos. São coisas que não eram tão legais assim na hora de alugar um filme, né? Se você tem mais coisas a comentar em relação a isso, coisas que não eram tão perfeitas, na verdade eu até tenho, de repente dá até pra gente juntar isso aí e fazer uma parte 2, né, quem sabe. Bom galera, deixa nos comentários aí que eu vou ler, vocês sabem que eu vou adorar ler. E se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, hein? Se inscreve aí, que eu tô doido pra chegar nos 2.000 inscritos. E a gente vai chegar lá alguma hora, hein? Bom galera, tchau, até mais, a gente se vê na próxima, falou!